Fala galera, beleza? Aqui é o Alex. Nesse vídeo aqui a gente vai falar rapidamente aqui sobre o que é uma variável de ambiente, o que é um path relativo e um path absoluto, né? Ou caminho relativo e caminho absoluto, beleza? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa aqui. O que é uma variável de ambiente? Uma variável de ambiente, ela é um espaço em memória que recebe algum valor, né? Então, por exemplo, se eu abrir o shell aqui, né, abrir uma seção no terminal, se eu digitar o comando ls, ele vai listar a saída do comando ls para mim, né, que são a lista de arquivos e diretórios desse diretório corrente que eu tô. Se eu mandar um pwd, esse é o diretório que eu tô, né. Agora, eu só consigo usar o comando ls sem ter que digitar o caminho todo, porque o caminho de onde está o ls, ele está incluso em uma variável chamada path, né? Então, para eu não ter que digitar, por exemplo, para eu saber onde está o comando ls, posso mandar um it aqui, ls. Aí ele vai mostrar para mim que o ls está dentro do diretório /bin, né? Para eu não ter que toda vez que eu quiser usar o comando ls, eu ter que digitar /bin /ls, desse jeito que eu digitei na tela aqui, ó. Eu posso fazer o seguinte, posso jogar esse caminho de onde está o ls dentro da variável path, e toda vez que eu precisar executar esse comando, eu não vou precisar digitar o comando inteiro, né? Então, por exemplo, para eu saber o que está incluso nessa variável path, eu posso digitar env pipe grep path. Aí ele lista para mim aqui tudo que está dentro da variável de ambiente chamada path, né? E a gente consegue ver aqui que o /bin está aqui dentro. Repare que aqui, ó, cada caminho ele é separado por dois pontos, tá vendo? Então é um caminho, 2 pontos, outro caminho, 2 pontos, assim vai. Tem outras variáveis, por exemplo, a shell, né? Se eu quiser ver o conteúdo dessa variável, eu posso mandar um echo, cifrão e o nome da variável. Ele lista para mim o que está dentro dessa variável, né? Quais são os atributos. Beleza? Por exemplo, se eu quiser criar uma variável, eu posso mandar um export, o nome da variável, por default aí, por padrão, variável de ambiente é sempre maiúsculo, né? var1, se eu colocar aqui var1, recebe valor 1. Tô dando o valor 1 aqui só como exemplo, mas se você quiser criar uma variável que realmente vai funcionar, você coloca lá o caminho da sua variável que você precisa, né? Export var1, recebe valor 1, beleza. Dá um export var1, e aí se eu mandar um env aqui, ó, env pipe grep var1, ele vai listar lá para mim. Mesma coisa se eu quiser criar mais de uma, posso ir criando a quantidade de variáveis que eu precisar. Só que tem um problema aqui, né? Essa variável que eu criei aqui agora, ela só está acessível nessa seção do shell que eu estou utilizando aqui agora, né? Por exemplo, se eu fechar essa seção do shell aqui agora, abrir uma outra e tentar localizar ela, eu provavelmente não vou achar aqui, né? Ela já não existe mais. Então, para eu deixar ela global, essa variável anterior que a gente criou foi uma variável local, né? Para eu deixar ela global, eu posso fazer o seguinte, global assim, toda vez que abrir o shell ela vai existir lá, mesmo que eu feche aqui o shell, abre de novo, ela vai existir. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso mandar um sudo, seu editor de texto, né? No caso eu vou usar o VR aqui, mas pode usar o Nano, o Gedit, o Joy, qual editor de texto você tiver preferência aí. E o arquivo /etc /bash.bashrc. Ele vai pedir minha senha de root, né? Vou botar minha senha. Opa, errei a senha aqui. Botei a senha, beleza. Agora aqui eu tô dentro do arquivo que eu criei não, que já existe, né? E esse arquivo eu vou editar. Já existiam algumas variáveis aqui que eu tinha criado. Eu vou apagar elas aqui, ó, e vou criar essa outra que a gente acabou de criar aqui, tá como exemplo, né? Export, nome da variável var1, recebe valor 1,
Se eu quiser criar mais de uma, que nem estava criado aqui, por exemplo, export var 2 recebe o valor 2. Aqui agora eu terminei, eu vou apertar a tecla S aqui do teclado, 2 pontos, WQ para salvar, apertar Enter. Beleza, agora eu vou fechar aqui o meu shell, meu terminal. Vou abrir de novo pra gente ver se ela vai estar lá, né? Vou mandar env pipe grep var1. Ah lá, var1 tá lá. Ou então se eu quiser ver todas que começa com var e termina com qualquer coisa, posso mandar um var asterisco lá. As variáveis elas estão lá. Isso aqui é muito útil às vezes quando você instala um programa, algum aplicativo e ele não adiciona, na hora da instalação, o programa não adiciona o caminho na variável path. Aí o cara tem que ficar digitando toda vez o caminho inteiro para ele poder executar o comando lá, o programa que ele precisa. Beleza? Então, pra gente poder ver o conteúdo, a gente sabe que é o comando echo, né? E pra gente ver as quantidades, echo e o cifrão e o nome da variável, né? No caso aqui a gente está usando a variável path. E isso serve para qualquer variável, beleza? Tem outras variáveis também que a gente costuma usar, que é a variável shell e a variável pwd, que também estão nesse arquivo aqui que a gente está comentando, né? Então, por exemplo, se eu quiser ver o conteúdo da variável shell, posso vir echo cifrão shell. Ele mostra lá para mim, que é o /bin/bash. Por exemplo, eu sei agora aqui que eu estou no /home/alex, mas por exemplo, se eu pular para o barra aqui, estou dentro do barra agora. Se eu quiser, por exemplo, ir direto para o meu home aqui, eu tenho a opção de, posso mandar um cd espaço cifrão e a variável home. Ele já vai pular para dentro do meu home aqui, ó. Por exemplo, você tem um HD externo lá, um disco externo, sei lá, um pendrive, que ele fica dentro de um diretório, que fica dentro de outro subdiretório, fica um caminho muito grande. Se você quiser, você pode criar uma variável de ambiente para ele, e toda vez que você quiser acessar aquele cara, só usa esse comando que a gente acabou de passar. Beleza? Beleza. Agora, tem um outro assunto aqui que eu anotei pra gente falar aqui, que é sobre path relativo e path absoluto, ou caminho relativo e caminho absoluto. Aqui, ó, eu sei que eu estou dentro da minha variável home, né? Que eu estou dentro de pwd-alex, mas vamos supor que eu quisesse, se eu estivesse no barra aqui, né? Estou dentro do barra. Se eu quisesse pular para dentro do meu home, eu poderia mandar pwd/home/alex. Ou, para eu encurtar isso aqui, eu posso só mandar um til aqui, ó. Posso só mandar um til, cd til, e ele vai para dentro do meu home. Tá vendo? Isso aqui seria um path relativo. Ou então, se eu quisesse, por exemplo, ver o conteúdo do diretório local, eu posso mandar um ls e um ponto. Esse ponto representa o diretório local. Então, ao invés de eu ter que digitar o caminho, eu só coloco um ponto que eu sei que é o diretório corrente, né? Um path absoluto, ele tem a ver com o barra, né? Ele começa sempre com o barra. Então, por exemplo, se eu estivesse no barra aqui, ó. Vou mandar um ls para poder ver o que tem dentro do barra. Eu sei que tem vários diretórios e vários outros arquivos, né? Se eu, por exemplo, eu quiser mandar um pwd/opt, aqui eu vou ter outros arquivos dentro de /opt, que é o diretório que tem a ver com opcionais, né? São arquivos opcionais. E aí, por exemplo, um path absoluto, ele tem sempre a ver com o barra, então eu vou ter que sempre digitar um caminho inteiro do path, beleza? Em comparação com o path relativo, eu posso digitar esses comandos que a gente falou aí, né? O til, o ponto. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu quisesse executar um script que estivesse dentro do meu home, por exemplo. A gente sabe que agora eu estou dentro do meu pwd, estou dentro do /opt, perdão. Se eu quisesse executar um arquivo, um script, por exemplo, que estivesse dentro do meu home, ao invés de eu colocar aqui ponto barra, aliás, posso colocar aqui, ó, posso colocar o cd e o til, vou para dentro do meu home, certo? Estou dentro do home aqui agora. Aí, se o meu script estivesse aqui dentro, eu
poderia colocar ponto barra, o nome do script e executar ele, entendeu? Isso seria para a gente poder, seria um comparativo entre um resumo, né, do que é PF relativo e o que é PF absoluto, beleza? Bom, seria isso nesse vídeo, pessoal. Espero que tenha ajudado, beleza? Valeu, até o próximo vídeo aí, tchau.